Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos ao canal Biologia OK. E hoje, como vocês bem sabem, a gente vai estudar um pouquinho aí sobre os poríferos, tá? A aula eu vou procurar ser bem rápida. E vamos ver as características principais, aí, algumas características principais desse filo, que é os poríferos, tá? Então, primeiramente, eu quero fazer 3 perguntas a vocês. Ou a você, né, no caso. Você conhece exemplos de poríferos? O que você acha? Quando você pensa em porífero, o que você lembra? Por que esses organismos são considerados animais? Né? Já que o filo mais simples que a gente conhece do grupo dos animais seria os poríferos. Quando você olha um porífero, né, voltando à primeira pergunta, você conhece um porífero? Né? Então, você lembra lá da esponja de banho, né? Aquela esponja que a gente usava. Hoje não é tão mais comum, mas os poríferos foram muito usados como buchas de banho. Tá? E eles são considerados... E quando você olha aquela bucha, você pensa assim, que assim, a princípio, ele tem mais características de um vegetal do que um animal. Mas esse filo, né, os poríferos, eles estão incluídos no reino dos animais. Por que será? Então a gente vai aprender também por que isso. Em que ambiente eles são encontrados? Hein? Em qual ambiente os poríferos aí são encontrados? Diferentemente lá do porífero Bob Esponja, né, que a gente vê lá nos desenhos animados, os poríferos que nós reais, eles não têm todos esses sistemas aí que o Bob Esponja tem, né? Principalmente o sistema nervoso, responsável pelos sentidos, pela fala, né? Sistema visual e tudo mais. Então, eles são encontrados, vocês vão lembrar lá do Bob Esponja, lá no fundo do mar, né? Geralmente em ambiente aquático. E por que a gente tem que preservar os poríferos? Por que vocês estão estudando os poríferos aí para a prova de biologia, para o vestibular de medicina, para o vestibular que você queira fazer que vai cair prova de biologia? Porque eles são muito importantes, né? É importante a gente preservar a biodiversidade. E cada vez mais os cientistas, os pesquisadores estão encontrando a importâncias científicas, né, na preservação dessas espécies que a natureza levou bilhões de anos para desenvolver, né, esses animais. Então, como argumentação, né, por que deve-se proteger não só o filo dos poríferos, mas toda a biodiversidade, mas ressaltando os poríferos, né, recentemente a eribulina, que é um produto sintetizado a partir de um tipo, de uma espécie de poríferos, passou a ser usado como quimioterápico em certos cânceres de mama, né, em cânceres avançados de mama, tá? Impedindo a divisão lá celular do câncer. Então, aí uma evidência, né, da importância de preservar essa biodiversidade e do potencial imenso que os poríferos têm. Também é importante vocês saberem, talvez caia aí no vestibular, que as esponjas, elas produzem substâncias tóxicas, né, em forma de defesa, que é uma das características desses animais, produzirem substância tóxica para se defender dos predadores, tá? Porém, a partir dessas substâncias tóxicas, gente, tem sido obtido vários medicamentos, inclusive o AZT, né, que é um medicamento contra o vírus da AIDS. Olha que legal, tá? E esse AZT, ele é sintetizado a partir de químicas descobertas em uma esponja típica dos recifes e corais do Caribe. Beleza, então? Como eu já falei, é utilizado contra combate de tumores, tá? E também como antibióticos, tá? Então, tá aí a importância de a professora de biologia ser, né, chata lá, pedir para vocês estudarem os poríferos, tá? Mas eles são bastante importantes para nós, e é por isso que a gente vai estudar eles. Então, as características gerais. São slides bem simplesinhos aí.
Então, a maioria do ambiente eles vivem aquático, né? Ou seja, ambiente marinho. São exclusivos, né, do ambiente marinho, porque eles são animais filtradores, eles precisam fazer filtração para obter alimento e realizar as suas excreções. Apresentam inúmeros orifícios, né, ou seja, apresentam muitos poros espalhados pelo corpo, né. Imagine assim que eles são sésseis, ou seja, o que é séssil? Eles não se locomovem, eles não têm sistema locomotor, então eles vivem, né, bem paradinho lá no fundo do mar. E como é que eles vão fazer para se alimentar? Como eles estão no fundo do mar, eles dependem da corrente marinha trazer partículas de alimento, né, de plâncton, para que células especializadas no interior aqui desse porífero, aqui dentro tem os coanócitos, que são células flageladas, que vão, através dos seus flagelos, capturar as partículas que vão entrar aqui dentro, captura, e aí vai fagocitar lá e fazer a digestão intracelular. Olhe mais uma dica aí, a digestão é intracelular, tá? E depois as excretas vai sair por onde? Volta aqui e sai por aqui pelo ósculo, que é essa abertura maior aqui em cima, beleza? Então, o adulto é séssil, como essas esponjas aqui, mas a fase inicial, a fase depois que ocorre a fecundação, ela produz uma larva livre natante, beleza? É um animal bastante simples, ou seja, não tem diferenciação de tecidos, tá? Então, por isso aí, devido a essa pouca diferenciação de tecidos, que ele fica ali entre um elo entre plantas e animais, mas ele está no grupo dos ele é considerado animal, porém alguns cientistas deixam eles a parte, né, num grupo dos parazoas, tá? Que significa para, ao lado, e zoo, animal, então parazoa. Enquanto todos os demais animais, a partir dos poríferos, eles vão ser considerados, ficam dentro do grupo de animais considerados eumetazoários, ou seja, né, verdadeiro, no grupo dos animais verdadeiros, beleza? Parazoários, então, por quê? Sem órgãos e sem sistemas, né? Então, por isso que eles ficam nesse grupo de animais aí, que é um grupo à parte. E pouca diferenciação celular. Não tem tecido, assim, um tecido verdadeiro, né? Eles são os únicos grupos de animais também que não têm sistema nervoso, né? E eles são filtradores, alimentos dos plânctons que entram então aqui pelos poros. Aqui dá pra ver aqui uns furinhos, né, que são os poros que ficam no corpo desses animais, distribuído por todo o corpo desses animais. E eles são assimétricos, né? Então eles não têm uma forma bem definida ali. Se eu passar fosse dividir esse animal ao meio, um lado ia ficar bem diferente do outro, tá? Então eles têm aqui, ó, lá, né, eles fazem parte dos recifes de corais, né? Tem vários tamanhos, desde centímetros a metros, né, 2, 3 metros, se eu não me engano. E são bastante coloridos, tem várias espécies diferentes umas das outras. É um grupo bem bonito aí que embeleza o fundo do mar. Então aqui, nesse slide, a gente vai ver a estrutura anatômica deles. Então aqui seria um porífero. Essa parte aqui, abertura aqui que fica na parte superior é o ósculo. Aqui é o poro, onde entra a água. Aqui é o átrio, essa abertura, essa cavidade maior aqui, tá? Onde a água entra pelo poro. Aqui, essas célulazinhas aqui são os coanócitos, elas possuem flagelos. Então, a água da corrente marinha entra, cheia de alimento, partículas de alimento. Esses coanócitos capturam através desse flagelo, levam para o interior das células, ocorre a digestão e depois toda a excreção, né, ou água restante vai ser pelo ósculo, tá? Onde ocorre a saída da água.
mesênquima, né? Então, são esses tecidos aqui de preenchimento. Tegumento formado por células achatadas, firmemente ligadas entre si, os pinacócitos, tá?